preparando para iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Quero pedir aos irmãos que se põem de pé, aqueles que vieram com o propósito de adorar a Deus nesta noite. O irmão Adelmo está preparando os últimos detalhes aqui. Nós iremos nessa hora falar com Deus, pedindo a Ele a direção para o culto desta noite, né? E a nossa oração é para que todos que estão aqui nesta noite tenham vindo aqui com esse propósito de adorar o Senhor, porque Ele é o único que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença para agradecer ao Senhor pelo dia de atividade que o Senhor nos deu e a oportunidade de estarmos aqui nesta noite juntos para adorar o Senhor. Que esse culto não fique debaixo desse teto, mas que chegue diante do Teu trono, que o Senhor possa receber como um cheiro suave, meu Pai. Abençoa, Deus, todos os Teus servos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão passando por dificuldades, e lembrando da nossa irmã Merinda, que o Senhor esteja abençoando, ajudando, ó Pai, na sua recuperação física, que o Senhor, que é o médico dos médicos e cura por excelência, o Senhor esteja direcionando a tua serva para alguém, especialista, que possa entender o problema e resolver, meu Pai. E nós sabemos que aquilo que o médico não pode resolver, sabemos que o Senhor resolve. Que o Senhor esteja abençoando os demais, aqueles que estão acamados, impossibilitados de estar aqui fisicamente. Que o Senhor visite cada um dos teus servos nesse instante, dando-lhe a tua presença, direcionando a vida de cada um segundo a tua vontade. Suplicamos pelos novos decididos, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que a todo instante eles possam estar olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Suplicamos, ó Deus, pelos teus servos que ainda estão trabalhando, que o Senhor esteja preparando a volta de cada um para a sua residência. O Senhor, assim como levou em paz, o Senhor há de trazer de volta cada um deles. Fica conosco, nos abençoe e nos guarda, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós iremos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 já é um capítulo que os irmãos conhecem. Mateus capítulo 5 é um texto que tem me abençoado muito, eu espero que esteja também abençoando os irmãos. Mateus capítulo 5, do versículo 37 até o final. Mateus capítulo 5, de 37 até o final. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos, todos em uma só voz, lerá os versículos pares, tá bom? Mateus capítulo 5, 37 até o final. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu,
que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também o mesmo? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Mais uma vez estaremos orando. Eu vou pedir a Nilson que esteja intercedendo pela nossa igreja nesta noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, a Deus, pela leitura da tua palavra nesse momento, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia em nós, ó Deus, que somos falhos, Deus, somos pecadores, ó Deus. Assim. E precisamos do Senhor, meu Deus. Abençoa a tua igreja, Deus, sustenta, Deus, teu servo pastor, ó Deus. Nos Eles ajude. têm, ó Deus, a preocupação, ó Deus, de trazer esses estudos, ó Deus, para que nós possamos aprender mais, ó Deus, do Senhor, meu Deus. Assim Deus, seja. Deus, teu povo está aqui reunido, ó Deus, e nos dá, ó Deus, um culto, ó Deus, para a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aí de pé, eu sei que os irmãos ficarem em pé o dia inteiro, mas nós vamos cantar mais um hino de pé, e de pé nós cantamos melhor, né? E nós vamos cantar o hino 504 do nosso Inário Cristão. 504. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do Salvador. Só maior. Há um lar muito feliz. Há um lar muito feliz lá no
de aceitar a Cristo como Salvador e está à nossa espera, né? Graças a Deus, o pastor Júnior está aqui conosco, o pastor Marcos está ali, a sua esposa, e mais tarde o pastor Carvalho vai estar ministrando a mensagem de Deus para nós nesta noite, tá certo? Mas nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez. Eu vou pedir a irmã Flora que esteja se colocando de pé e intercedendo a Deus pela vida desta igreja, a santificação desta igreja, né? Nós estamos preparando para ir para o céu. Nós não estamos aqui num jardim passeando. Nós estamos numa guerra contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas. E os irmãos sabem que aquilo que Pedro deixou registrado para nós serve de conforto. O inimigo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, precisamos estar atentos. E uma das ferramentas que nós temos é a oração, para suplicar a Deus para que guarde nossas vidas, guarde a nossa família, né, e guarde a sua igreja, certo? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Assim seja. Graças ao Pai por mais uma vez estarmos reunidos aqui na tua casa de oração. Verdade. Nós damos a Deus as nossas vidas no teu altar nesta noite, Senhor. Assim Pedindo que o seja. Senhor decida nos capacitar, Senhor, para fazermos a tua obra. Assim Pedindo que o Senhor seja. nos ajude a estar vivendo uma vida de santificação. Amém. Diante da tua igreja, Pai, nessa noite, Pai. Para que possamos, ó Deus, estar nos derramando diante do Senhor. Ó Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, como diz em Romanos capítulo 4. Assim seja. Pai, nós precisamos da tua ajuda, Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Como o Senhor mesmo já falou da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, da ajuda do teu Santo Espírito, Pai. Para que Assim possa seja. nos ajudar a nos conduzir neste mundo que jaz no maligno. Ó Deus, nesta noite nós pedimos que o Senhor santifique as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, estar, Senhor, no altar do Senhor. Com a nossa vida, ó Deus, voltada para ti, Senhor. Ó Deus, nos capacita, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que nessa noite o teu nome seja exaltado neste lugar, para a tua honra e a tua glória. Que tudo que passamos aqui seja para honrar e glorificar o teu nome. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, e vamos abrir nossos hinários no hino de número 89 do nosso cantor cristão. 89. E enquanto estamos cantando o hino de número 89, o irmão que veio preparado com a sua oferta, com o seu dízimo, poderá se dirigir ao gasofilácio, que aqui está, e depositar a sua oferta livremente, tá certo? O visitante, não sei se tem visitante aqui nesta noite, mas você se sinta à vontade, né? Também. Bom? Thank
visitante eu vejo que não temos quase, né? Só temos ali a irmã Iraildes, não é isso? Lá da Igreja Bíblia de Cabralha, do nosso querido irmão, pastor Expedito, né? Isto também, Dona Cláudia está ali, prima da irmã Zenaide. Eu creio que visitante é só, né, irmãos? Os demais são da nossa igreja e graças a Deus por isso, porque estamos no lugar certo, né? Nós teremos hoje duas participações: o grupo lá do Jubiabá e também o grupo do bairro Fernando Gomes, não é isso? Então, os irmãos do Fernando Gomes estão com uma palavra a partir de agora. Quem são os irmãos do Fernando Gomes? Posso dirigir aqui à frente e os irmãos estarão cantando o hino de adoração ao nosso Deus. Em seguida, os irmãos da congregação do Jubiabá.
de ter chegado. Graças a Deus, irmãos. Amém. O momento de chegada agora, porque cheguei já do trabalho, em casa, 7h05. Fui rapidinho tomando banho, pegando a moto, uma bicicleta, né? E aí cheguei, por isso que estou aqui suado, graças a Deus. E agradecendo ao nosso Deus. Agradecendo ao nosso Deus, agradecendo ao pastor Almir, né, por ter nos confiado também com aquela congregação, dando gente para trabalhar naquela congregação, eu e nosso irmão Adriano, e agradecendo esse grupo de irmãos aqui, e não tem nos deixado a gente sozinho ali, tem todos os dias ali culto, esse irmão se faz presente ali, e nós vamos dizer ontem para os irmãos que nós temos visto ali a presença de Deus ali naquele meio, naquela congregação. E somos carentes das orações dos irmãos, e até já pedi até mais umas cadeiras para o pastor Almir, né? Umas cadeiras, porque está vendo, graças a Deus, tem cultos ali que tem irmãos que estão ficando em pé, e que Deus está assim, dando força a todos vocês, como filhos de Deus, e não desistimos de maneira nenhuma daquela congregação. Em nome de Jesus, aquela congregação é uma agência para ganhar alma para Cristo. Então nós estamos ali agradecidos ao nosso Deus. E isso só se faz com fé, amor e dedicação e vida espiritual na presença do Senhor. Amém? Agradecemos a oportunidade, pastor. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Aqui está chegando aqui o grupo Brilho Celeste, da congregação ali do bar Jubiabá, condomínio de Jubiabá Gabriela. E vamos entoar um louvor e adoração a Deus, mais uma chance. Nós possamos a cada dia estar olhando para Jesus, com um sentido de mudança todos os dias da nossa vida. E nós precisamos mudar todos os dias, na verdade, porque sempre tem algo que precisamos melhorar perante ao Senhor. E o que temos que entoar hoje é mais uma chance, certo? Vamos entoar o louvor e adoração a Deus com o grupo Filho Celeste. Pai, eu estou de novo aqui. Teu perdão eu vim pedir, pois não posso mais viver sem tua graça no meu ser. Pai, eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar, vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, eu perdão, eu me perdi. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Mas por favor, eu quero ser o verdadeiro.
sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar, vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu te pedir. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu te pedi. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Possamos sempre ser um verdadeiro adorador e adorar o Senhor em espírito e em verdade e com o coração quebrantado ao único Deus, vivo e todo-poderoso. Agradecemos a oportunidade, Filho Celeste, congregação de Cuiabá, em nome de Jesus, agradeço a todos. É muito bom quando você percebe que nós temos uma igreja que adora a Deus, né? No seu todo. E os irmãos não estavam cantando para gravar o CD, mas cantando, adorando o Salvador. Aquele que é digno de toda honra e toda adoração, né, irmãos? Mas nós vamos nos colocar de pé, não temos muito tempo, e nós vamos cantar mais um hino agora com toda a congregação, o hino 304 do nosso inário, um vaso de bênção. Conhecido, né, Débora? É preciso. Quero ser um vaso de bênção. Esse desejo deve estar no coração de todos nós, do pastor, de cada pessoa que faz parte da nossa igreja, né? Eu quero ser um vaso de bênção no trabalho, na escola, aonde quer que você esteja, né? Na cozinha, lavando roupa, lavando prato. Eu quero ser um vaso de bênção. Benção maior, né? Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus, nas almas derramar sentido, das almas semear no céu, fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que
Graças a Deus por isso. Né? Pastor Carvalho Júnior vai estar com a palavra a partir de agora para transmitir o recado de Deus para os nossos corações. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, né? Tudo aquilo que vai ser dito, porque é a palavra de Deus. O pastor Carvalho Júnior, ele junto com o pastor Bruno, os grandes presidentes da OPB Grapiunense. É isso, pastor? Então, uma pessoa que os irmãos, muitos já conhecem, outros não conheciam, mas está conhecendo hoje. Além da sua esposa, fique de pé, para que os irmãos conheçam. Essa é a esposa do pastor Carvalho Júnior. Obrigado, Adriano. Eles estão pastoreando a PIB de Guaraci, não é isso? Então, já faz um bom tempo. E é um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui nesta noite, assim também com o pastor Marcos e a sua esposa. Tá bom? Pastor Carvalho. Deus abençoe. Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Essa igreja que eu tenho um carinho muito especial, por ser uma igreja muito influente na minha vida. E os irmãos de mais tempo aqui na igreja sabem que minha avó, a senhora Eva Andrade, foi uma membro muito atuante aqui dessa igreja e fez parte, do início do trabalho missionário aqui na localidade. E eu sou influenciado espiritualmente muito pela vida dela. Amém. E também pela vida do meu avô, bem-vindo, que também se converteu aqui nessa igreja. Amém. E sem contar que minha esposa é filha daqui, não é? Então é uma igreja que tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Amém. Agradecer pelo convite do pastor Almir, o pastor que para mim é uma referência, e é um homem de Deus, os irmãos sabem disso, claro. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Almir e por sua família também. Amém. Eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Após a leitura, não feche a sua Bíblia, por favor. Nós iremos meditar no texto sagrado. E é importante que você confirme na sua Bíblia o que você vai ouvir. Diz a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela alegria, pelo privilégio de poder ler a Tua Palavra, de poder ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta graça e te pedimos que o Senhor continue a falar conosco aqui neste culto, falando não o que nós gostamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Venha nos edificar, nos confrontar, nos consolar, nos fortalecer na Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero falar a respeito do perdão. Um dos temas mais comuns de se encontrar na Bíblia, porém, um dos mandamentos mais difíceis de obedecer é perdoar, liberar perdão. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, que era ateu, que se converteu ao cristianismo, ele disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. Ele disse que é fácil liberar perdão quando nós não temos ninguém para perdoar. Aí é fácil. Mas quando nós temos alguém para perdoar, irmãos, o perdão ele é muito difícil. Porque o perdão
ele mexe numa área da nossa vida que é difícil a gente ceder, que é o orgulho. O orgulho é uma praga, irmãos. A soberba é o pior sentimento que pode existir no coração de um ser humano. É a soberba. O único pecado que a pessoa que vive, que a Bíblia diz que se assemelha a Satanás, é a soberba. Porque a Bíblia diz que foi o primeiro pecado a existir na existência. Foi a soberba, inclusive foi o pecado que fez Satanás cair do céu. Foi a soberba. Então, quando a pessoa é soberbo, ele se assemelha ao maligno. Quando a pessoa é humilde, quando libera perdão, quando pede perdão, ele se assemelha ao caráter de Deus. Porque Deus, ele é humilde em pessoa, é humildade em pessoa. Mas, à guisa de introdução, é necessário que a gente entenda, irmãos, o que é perdoar. Algumas pessoas que pensam que perdoar é esquecer o que aconteceu. E isso não é verdade. Tudo aquilo que nos marca, tudo aquilo que nos traumatiza, seja por alguma palavra que alguém proferiu a nosso respeito, seja alguma atitude que alguém tomou para com a gente não esquece, irmão. A menos se a gente adoecer, tiver alguma enfermidade na parte responsável pela nossa memória no cérebro, aí a gente esquece. Fora isto, tudo aquilo que nos marca, a gente não esquece. Logo, perdoar não é esquecer o que aconteceu. Outras pessoas pensam que perdoar é sentir um sentimento de perdão. Também não é. Perdão não é um sentimento. O que é perdoar, irmãos? Perdoar é uma decisão que independe do nosso sentimento. Até porque o cristão, ele não pode viver de sentimentos. O cristão, ele vive de obediência. E quando nós falamos de obediência, obedecer não é sentimento, obedecer é uma atitude. É a mesma coisa do amor. Amor na Bíblia não é sentimento, irmãos. Amor na Bíblia é comportamento. É tanto quando Jesus foi indagado a respeito qual seria o grande mandamento da lei, Jesus Cristo disse: o grande mandamento da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Observe que Jesus trata o amor como mandamento e não como sentimento. A nossa cultura é que trata amor como sentimento. É tanto que, o que é que faz um casamento durar? Alguém diz assim: quando tiver amor. Que amor é esse? Sentimento. Acabou o sentimento, vamos separar. No mundo é assim. No mundo, amor é sentimento. Acabou o sentimento, acabou o amor. Quando na realidade, amor na Bíblia não é sentimento, é atitudes, é comportamento. Assim é o perdão. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Por mais que o sentimento seja contrário, esteja dizendo assim: não perdoe. Não peça perdão. O sentimento está dizendo isso. Mas a gente não tem que ir pelo sentimento. A gente tem que ir pela direção de Deus, através da sua palavra, e obedecer. Isso é liberar perdão. É importante que a gente entenda também, irmãos, as consequências da não liberação do perdão. E eu quero destacar aqui 3 consequências na vida de uma pessoa que não libera perdão. Em primeiro lugar, quem não perdoa adoece emocionalmente e fisicamente. Uma das principais causas, não a única, é uma das principais causas da depressão é mágoa, a não liberação de um perdão. Um acontecimento do passado, um passado distante ou um passado muito presente. Quando a pessoa está magoada, o que é uma mágoa, irmãos? É uma raiz de tristeza, que a Bíblia chama também raiz de amargura, que brotou nas emoções de uma pessoa,
que leva ela a ficar ressentida, ou seja, sentindo sentimentos ruins várias vezes, a ponto dessa pessoa ser dominada por uma tristeza, e essa tristeza leva a pessoa a ficar com raiva, a ter desejo de vingança, e o resultado de tudo isso, irmãos, a pessoa não tem paz interior. Por isso que a não liberação do perdão faz a pessoa adoecer nas emoções e, consequentemente, adoece no corpo. São as doenças chamadas de psicossomáticas, ou seja, doenças do psíquico, da alma, das emoções, que influencia no corpo. Leva a pessoa a ter manchas no corpo, dores de cabeça, úlceras nervosas, não consegue dormir, tem insônia, e vai fazer exames em uma clínica médica e não dá nada. Por que não dá nada, irmãos? Porque provavelmente a causa do adoecimento está na mágoa. E remédios na farmácia não tira mágoa. Nenhum remédio na terra tira mágoa. A mágoa, ela só é superada quando nós liberamos o perdão. Nós tomamos uma decisão. É aí que a mágoa, ela é superada. Agora, a segunda consequência de alguém que não libera perdão é que quem não libera perdão não pode também receber perdão de Deus. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo de número 6, Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus Cristo, ensinando a respeito do perdão, ele disse: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. São palavras do Senhor Jesus. Se eu libero perdão, eu recebo perdão. Se eu omito um perdão, se eu não libero o perdão, eu também não serei perdoado. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, Deus pode me tratar da mesma forma que eu tenho tratado as pessoas. Isso é sério, irmãos. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, como se fosse uma prática religiosa. A oração do Pai Nosso é para ser meditada. É para você aprender os princípios de uma oração e de uma vida com Deus. Então Jesus está ensinando, se você não libera perdão, se você guarda mágoa no seu coração e você resiste liberar perdão para alguém, Deus também não lhe perdoa. Isso é um princípio bíblico. Mas a terceira consequência na vida de uma pessoa que não libera perdão é que quem não libera perdão não pode adorar Deus. Está inapto, está despreparado para adorar Deus. O que é que Jesus Cristo nos ensinou? Quando você trouxer a tua oferta ao altar, e aí você se lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixa no altar a tua oferta. Não é gastar a oferta não, que a oferta é de Deus, separou é para Deus. Deixa no altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. Qual é o princípio aqui, irmãos? Que se eu guardo mágoa no coração, e eu levanto as mãos para o céu para adorar a Deus, a minha adoração não sobe para Deus, irmãos. Ela pode me emocionar, porque emoção não é adoração. Uma coisa é me emocionar, outra coisa é adorar Deus de verdade. Porque Deus não é levado pela emoção humana. Deus ele se agrada daquilo que é bíblico, daquilo que está de acordo com a Bíblia. Oração, adoração, não comove o coração de Deus pela emoção. É estruturado na palavra. Então, o que é uma adoração bíblica? É uma adoração que eu respeito os princípios da palavra de Deus. Então, se eu adoro a Deus e eu não falo com meu irmão,
Eu tenho parentes que eu não falo, porque eu guardo mágoa no coração a respeito deles. A minha adoração não está subindo para o céu, irmãos. Essa é a realidade. Deus não está se agradando dessa adoração. E por mais que eu chore, enquanto eu não tomar uma decisão na minha vida de pedir perdão ou de liberar perdão para alguém, a minha adoração ela fica distante daquilo que Deus quer para a minha vida. Por isso, irmãos, o perdão não é apenas uma opção. O perdão é uma necessidade nossa, é a nossa responsabilidade, irmãos. Perdoar não é uma opção. Não é eu perdoo se eu quiser. Eu devo perdoar porque eu sou um servo de Deus. Porque quem manda na minha vida é Deus. Porque eu morri para mim mesmo e agora eu vivo para Cristo. Então eu não posso mais falar assim, eu faço o que eu quero, eu vivo da forma como eu quero. Eu preciso me humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso te obedecer, dá-me forças, porque eu quero lhe obedecer. É assim que o servo de Deus tem que fazer. Por conta disso, irmãos, entendendo o que era o perdão, foi que Pedro ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Então vamos voltar lá para o texto do início. Nós vamos meditar no texto bíblico, porque no verso 21 do capítulo 18, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Olha que pergunta interessante, irmãos. Porque Pedro estava preocupado com o abuso de pessoas que nos fazem mal e que a gente tem que liberar perdão todas as vezes. É assim mesmo? Então ele está preocupado com isso. Senhor, até quantas vezes eu devo liberar perdão para uma pessoa que peca contra mim? Você sabe que há uma diferença do pecado contra Deus e o pecado contra a gente. A pergunta de Pedro é pecar contra mim. Você sabe o que é pecar contra você? É uma pessoa fazer algo que você não gosta. E a pessoa fez algo que você não gosta, lhe magoou. Isso causou uma ferida nas suas emoções. Então Pedro está perguntando: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me fez o mal? Que fez algo que eu não gostei? Até quantas vezes eu devo liberar perdão para essa pessoa? Aí ele faz uma outra pergunta: até 7 vezes? Interessante que nesse momento Pedro está sendo até generoso em colocar 7 vezes, porque na época quando Pedro fez essa pergunta, os rabinos judeus eles ensinavam na sinagoga o seguinte a respeito do perdão: que o limite para a liberação de um perdão era 3 vezes. Passou disto, Deus te libera, você não perdoar mais a pessoa. Era assim que os rabinos ensinavam na sinagoga. Então, você pode liberar perdão para uma pessoa até 3 vezes. Se essa pessoa continuar errando contra você, você está livre diante de Deus a não liberar perdão mais para essa pessoa. Isso não é muito diferente do que acontece nos nossos dias, né, irmãos? Porque normalmente uma pessoa diz assim: ó, perdoar até perdoa, agora se quiser de novo, acabou. Não perdoa mais não. Porque aí é me tratar como uma pessoa boba. Aí querer abusar da minha bondade. Está abusando do perdão no meu coração. Então, ó, eu perdoo uma vez. Agora, se fizer de novo, eu vou ter muita dificuldade. Talvez nem libere perdão mais. Os rabinos ensinavam isso. Liberar perdão até 3 vezes. Aí Pedro foi até mais generoso. Ele perguntou assim: até 7 vezes? Ou seja, Pedro está querendo, irmãos, um perdão limitado. Ele está querendo uma limitação de um perdão. Mas qual é a lição que o Senhor Jesus Cristo traz a partir do momento que Pedro faz essa pergunta? Vamos ver aí no versículo de número 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui o Senhor Jesus não está dizendo que
se uma pessoa lhe procurar 490 vezes, você tem que liberar perdão. Passou de 490 vezes, você agora não precisa mais liberar perdão. O que Jesus está utilizando aqui é o que na nossa gramática, no nosso português, nós chamamos de hipérbole. O que seria uma hipérbole? Uma força de expressão, um exagero. Então ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, Pedro, perdão você tem que liberar todas as vezes que você tiver essa necessidade. Libere. E não importa quantas vezes a pessoa lhe peça perdão, todas as vezes que ela lhe pedir um perdão, libere perdão para essa pessoa. E mesmo que ela não libere, ela não peça perdão para você, mas você deve liberar perdão para ela. Porque perdão, meus irmãos, é uma questão de amor próprio. Quem libera perdão se ama, se respeita. Porque quem mais é prejudicado é aquela pessoa que não libera perdão. Quem mais é prejudicado é a pessoa que guarda mágoa no coração. Porque enquanto a outra pessoa está aí vivendo normalmente, aquele que guarda mágoa no coração está com a vida atrasada até hoje, por causa de uma mágoa. Então quem ama se respeita. Quem libera perdão se respeita. Quem libera perdão quer o próprio bem. Por isso que Jesus Cristo disse, Pedro, o perdão deve ser ilimitado. Mas talvez você, irmão, minha irmã, pode perguntar assim, mas pastor, isso não seria uma missão muito difícil para a gente? Todas as vezes que a gente for machucado por uma pessoa, a gente tem que liberar perdão todas as vezes. Será que isso não seria demais? Aí, para responder já essa dúvida, tirar essa dúvida do nosso coração, Jesus Cristo contou uma parábola. Nós vamos ler essa parábola, porque está no mesmo capítulo aí, irmãos. É a continuação do ensinamento de Jesus a Pedro a respeito do perdão. Está aí a partir do versículo 23. Mateus 18, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram levados ao seu e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos entender essa parábola aqui, irmãos? Porque nós temos uma história fictícia, uma história não verídica, algo que não aconteceu, mas Jesus está trazendo essa lição, uma história, para trazer um ensinamento. Então ele diz que havia um senhor, que ele tinha um servo, e esse servo devia
quantos 1.000 talentos para esse senhor? Está aí no versículo 24. Quantos, irmãos? 10.000 talentos. Para você entender a grandiosidade dessa dívida, um trabalhador, um servo naquela época, recebia 1 denário por dia. 1 denário. Para ele conseguir acumular 10.000 talentos, ele teria que trabalhar todos os dias, sem férias e sem folga, cerca de 150.000 anos, para juntar 10.000 talentos. Ou seja, uma dívida impagável. Nenhum ser humano na época devia 10.000 talentos a alguém. É uma dívida impossível de pagar. É como se você tivesse hoje uma dívida de R$1 trilhão. Ser um valor astronômico. E com certeza todos nós diriam, isso aqui é impagável, não dá para pagar isso aqui não. Então Jesus está falando que esse servo devia uma dívida, ele tinha uma dívida impagável, impossível de pagar. E aí o Senhor toma uma decisão, ó, já que você não vai me pagar, então vai ser vendido a sua esposa, os seus filhos. Aí ele se desesperou. E o que é que ele faz? Ele faz um pedido de perdão. Ô Senhor, me perdoe, me ajude, minha situação está difícil, tenha misericórdia de mim. E o que é que aquele Senhor faz? Perdoa a dívida. Pode ir. Você não me deve mais nada. Os 10.000 talentos, não precisa você se preocupar mais. Pode ir para casa. Quando ele saiu dali, irmãos, ele encontrou um conservo. O que era um conservo? O servo do servo. Ou seja, um servo daquele servo que tinha sido perdoado em uma dívida de 10.000 talentos, 150.000 anos de trabalho. Algo impagável. Quando ele encontrou o conservo devia a ele. E quanto é que o conservo devia àquele servo? Está aí no versículo 28. 100 denários. 100 denários. 100 denários, uma dívida pagável. Era só trabalhar 100 dias, pagar uma dívida. Só que a situação daquele conservo estava tão difícil que ele não tinha nem 100 denários para dar para o seu senhor. Aquele servo que foi perdoado uma dívida de 10.000 talentos. Só que aquele senhor que tinha acabado de ser perdoado, quando o seu conservo disse assim, olha, eu não tenho 100 denários, mas eu te peço, me perdoe, me dá mais uma chance para eu pagar a dívida. Aquele senhor disse assim, não, acabou, você agora vai ser preso, você vai ser preso, porque você me deve, você não tem o dinheiro para me pagar. E ele fez isso. O conservo dele foi preso. Alguém viu, irmão, porque sempre alguém vê, não é? Sempre alguém vê. Alguém viu aquela situação. E o que é que fez? Contou para o rei. O rei, o senhor está sabendo? Aquele servo do Senhor que tinha sido perdoado aqui 10.000 talentos, ele encontrou um conservo dele que devia 100 denários. E esse servo pediu misericórdia, porque não tinha o dinheiro para pagar. E sabe o que aquele servo fez, Senhor? Sabe o que aquele servo fez, seu rei? Não perdoou a dívida. Aquele rei ficou furioso. Como é que é? Ele não perdoou a dívida, e eu perdoei uma dívida dele, 10.000 talentos. Chama ele aqui. E quando aquele homem chega, aquele senhor diz assim, servo malvado, você é malvado, você é ingrato, você é orgulhoso, eu perdoei uma dívida tão grande sua, e você uma dívida mínima, você não conseguiu liberar perdão, você é malvado, por causa disso você vai ser preso agora, e você vai sofrer as consequências da não liberação de um perdão. Aí Jesus Cristo fecha essa história dizendo assim, está aí no versículo de número 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo. O que é do íntimo? Do coração. Porque perdão não é de boca. Ah, eu liberei perdão, mas continua falando mal da pessoa, então não liberou.
Ah, eu liberei perdão. Mas se a pessoa apontar lá na rua, eu mudo de rua. Eu não quero nem olhar para a cara dela. Então isso não foi perdão. Isso não foi de coração. Isso foi de boca. Isso foi só palavra. Perdão para Deus é uma atitude que vem do coração. É do íntimo. É de verdade. Não é fingindo, não é teatro, não é embalagem. É algo do coração. Amém. E ele diz: se do íntimo não perdoar de cada um ao seu irmão. O que nós entendemos aqui? Qual é a aplicação disso aqui, irmãos? Qual era a nossa dívida para com Deus? Nós temos milhares de pecados na nossa vida. Se a gente fosse contar o momento do nosso primeiro pecado, e sem contar da nossa natureza adâmica caída, porque nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. Já nascemos no pecado, irmãos. Ninguém aqui merece o céu por si mesmo. Ninguém aqui tem credibilidade diante de Deus para entrar no céu porque é bonzinho. Todos nós somos miseráveis pecadores. Se Deus visivelmente aparecesse aqui para a gente e falasse só os nossos erros de hoje, estou falando de ontem não, estou falando de hoje, a gente ficaria com vergonha. Porque todos nós somos pecadores e erramos por pensamentos, por palavras e por atitudes. Então a nossa dívida para com Deus era impagável, impagável. E o que é que Jesus Cristo fez? Assumiu a nossa dívida. Amém. Ele assumiu a nossa dívida. Ele disse assim para o Pai: eu pago a dívida. Eu vou pagar a dívida. Estava no plano eterno de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo pagar a nossa dívida. E Jesus na cruz pagou a nossa dívida. E diz o apóstolo Paulo que ele cravou a nossa dívida na cruz. Somos perdoados por Deus gratuitamente. Nenhum de nós aqui pagamos preço para receber perdão, não, irmãos. Recebemos o perdão de Deus gratuitamente. E é dessa forma que nós devemos liberar perdão para as pessoas. Gratuitamente. Não é as pessoas fazer por onde alcançar o nosso perdão, não. É liberar perdão gratuitamente. Amém. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Sabe a diferença de graça e misericórdia? É que graça é Deus fazer o que a gente não merece. Misericórdia é Deus não fazer o que nós merecemos. Graça é Deus fazer o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não fazer o que nós merecemos. Por isso que em Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você quer misericórdia de Deus? Você quer perdão de Deus? Exerça isso na sua vida. Amém. Exerça isso na sua vida, meu irmão. Porque é dessa forma que você alcança a misericórdia. É dessa forma que você alcança o perdão de Deus. Exerça isso na sua vida. Abra comigo, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Esse é um princípio de Deus muito importante para as nossas vidas, irmãos. Colossenses 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. Isso é um desafio, irmãos. Assim como o Senhor vos perdoou, como Deus tratou você, trate as pessoas também. E é isso que é cristianismo, irmãos.
É isso que é se parecer com o Senhor Jesus. A gente não se parece com Cristo fazendo milagres, irmãos. A gente não se parece com Cristo ressuscitando mortos, curando os enfermos, purificando leprosos. A gente não se parece com Jesus assim não, irmãos. A gente se parece com Jesus Cristo quando nós imitamos o caráter dele. Quando nós passamos a ter um comportamento que ele teria no nosso lugar. É aí que a gente se parece com o Senhor Jesus. Então, quando um crente, ele é fervoroso na igreja, ele é fervoroso no culto, mas tem pessoas na família que ele não fala, porque ele guarda mágoa no coração. Tem pessoas na vizinhança que ele não dirige a palavra, porque ele não gosta daquela pessoa. Essa pessoa, irmão, não está refletindo o caráter de Cristo. É verdade. Tem irmãos na fé que não falam por questões do passado. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é estar se enganando, pensando que está agradando a Deus e não está. Por isso que é necessário a gente obedecer esse princípio. Dizer para vocês, é fácil? Não é. Mas louvado seja Deus, que o perdão é a manifestação da graça de Deus nos nossos corações. Então, aquilo que nós não conseguimos, quando nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, dá-me forças, tira o orgulho do meu coração, Senhor, quebranta o meu coração, porque eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero me parecer com teu Filho Jesus. Quando nós buscamos a Deus assim, irmãos, Deus ele nos capacita. E Deus nos dá a oportunidade para a gente exercer a liberação de um perdão. Por isso, meu irmão, Deus falou com você, corrigindo você, porque há alguém que você precisa fazer isto. Há alguém da sua família, nós estamos no mês da família, e a vontade de Deus é que a nossa família seja abençoada por Ele. Se há alguém da sua família que você precisa fazer isto, ao término desse culto, se você puder, procure essa pessoa. Se não mora perto de você, mande uma mensagem, faça um telefonema. Ô pastor, mas se essa pessoa não está mais entre nós, já partiu para a eternidade, então por que você está guardando tanta mágoa de uma pessoa que já até morreu? Que negócio incoerente. Como é que você guarda mágoa de uma pessoa que não está nem mais aqui entre nós? É já um motivo para você pegar essa mágoa e lançar no lixo. Porque você precisa ser livre. Você precisa adorar a Deus de verdade. Você precisa ter credibilidade, ter autoridade em assuntos da palavra de Deus. Aí eu me lembro, pastor amigo, que um pastor uma vez me contou uma história de fazer um trabalho evangelístico com os irmãos da igreja no bairro. Aí o pastor foi dividir os irmãos, né, para cada um vai numa casa. Aí o pastor foi direcionando. Aí quando chegou em uma rua, falou assim: meu irmão, vai naquela casa ali, que eu vou na de cá, tá certo? O irmão falou assim: não, pastor, nessa casa não posso ir não. Vamos trocar, pastor, o senhor vai nessa e eu vou naquela. O pastor ficou curioso. Ô meu irmão, mas por que o irmão não pode evangelizar naquela casa ali? Não, porque eu não falo com aquela pessoa ali não, pastor. Aí eu fico perguntando, irmão, como é que a pessoa está evangelizando desse jeito? Que Cristo é esse que essa pessoa está pregando, que transforma a vida das pessoas, e essa pessoa continua da mesma forma, irmão? Como é que quer crescimento de igreja? Como é que quer ganhar almas para Jesus desse jeito? Não pode. Não pode, irmão. Se você quer ver sua família em avivamento, e avivamento é mudança de vida, avivamento é conversão, é Cristo reinando em cada coração, isso é avivamento. Se você quer um avivamento na sua família, você precisa tomar atitudes de cristão, porque a mudança na sua família, Deus quer fazer através da sua vida. Então não queira que as pessoas sejam aquilo que você não é. Deus mudou a sua vida e por isso você quer mudança na vida das pessoas. Mas não queira mudança na vida dos outros se você ainda não mudou, porque isso é discurso vazio, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, isso é moralista. Pregar
aquilo que se não vive. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor nosso Deus. Estamos diante aqui de um grande desafio, Senhor. É verdade. E nós não queremos ser admiradores da palavra somente. Nós queremos viver a tua palavra. Amém. Por isso, Senhor, nos ajude a pôr em prática o que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Tira o orgulho do nosso coração. Tira, Senhor. Tu ministraste aqui neste lugar, na vida dos teus servos. E o Senhor conhece cada vida aqui, Senhor. Tu sabes aquelas pessoas que precisam tomar uma decisão de pedir perdão, de liberar perdão para alguém. Tu sabes, Senhor. E eu te peço, capacita esta pessoa, dê oportunidade para ela, para que ela faça a tua vontade. Nós te louvamos, eu te louvo por esta igreja. Amém. Te louvo pela vida do pastor Mito, a vida da sua esposa, toda a família. Muito obrigado, Senhor, porque essa igreja tem sido muito bem alimentada pela tua palavra. O Senhor tem feito frutificar essa igreja. E eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. E te peço que o Senhor continue a abençoar este ministério. Abençoe a vida do teu povo aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos já viram que eu estou acompanhado pelo pastor Marcos e a sua esposa, a irmã Vanessa. Hoje o pastor Marcos está lá congregando conosco na PIB de Quaraci. Muitos irmãos aqui o conhecem, Amém. porque ele é filho aqui desta igreja e morou aqui durante muitos anos. Então muitos irmãos o conhecem. O pastor Marcos, ele veio aqui também porque ele tem um pedido a fazer a vocês. Então eu quero chamá-lo aqui à frente, por gentileza. Amém. E ele vai estar falando. Então peço a você que, por favor, continue prestando atenção, porque Deus continua a falar aos nossos corações. Amém. A graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Verdade. Confesso que tinha orado a Deus e preparado também um versículo, mas esse versículo foi citado já hoje aqui. Amém. No sermão. E quero aqui ser breve. Primeiro eu quero louvar a Deus por nos conceder essa oportunidade de estar aqui com os irmãos essa noite, nesse culto maravilhoso. Quero agradecer também ao pastor Almir, de um coração imenso. Em março, quando nós estávamos tomando café ali na Monte Ararat, eu lhe pedi que me concedesse essa oportunidade de estar aqui. E creio que Deus preparou o dia de hoje. Amém. Pastor Carvalho, que é o meu pastor, é o meu mentor, é meu amigo, é quem nos convidou para estarmos ali com ele em Quaraci. Amém. Tem muito nos ajudado, ele, a irmã Adriana, tem cuidado da nossa família. Louvo a Deus pela vida desse servo de Deus, que muito tem me ajudado. Meus irmãos, para ser rápido e breve, em meados de 2003 para 2004, eu feri muito essa igreja. E quero, nessa noite, pedir perdão. Amém. Eu sei que tem muita gente nova aqui. Talvez nem saiba do que eu esteja falando. Mas eu louvo a Deus porque Deus deu vida a muitos e continua dando que estavam e que ainda estão aqui. Amém. E sabe o motivo pelo qual aqui estou e pelo qual peço perdão. Amém. O perdão ele não pode ser com meios de justificativo, porque senão não é perdão, é um pedido de desculpa. E eu não vim pedir desculpa, eu vim pedir perdão. Amém. Porque eu não tenho nenhuma justificativa aqui. Eu fui errado, fui imaturo, fui soberbo, orgulhoso. Quando eu mais precisei de ajuda, eu recusei a ajuda que
queriam e estavam dispostos a me dar. É claro que em casa, e falando a sós com Deus e conversando com a minha família, é claro que era muito jovem, recém-casado, e não sabia da dimensão da responsabilidade que estaria exercendo aqui. A igreja se encontrava sem pastor, e quando me indicaram a ser vice-moderador dessa igreja, e eu sem saber o tamanho da responsabilidade, aceitei. Mas não foi só isso, porque se eu tivesse aceitado e tivesse pedido ajuda, as coisas fluiriam normalmente. Mas não foi assim que aconteceu. Eu achei que seria capaz, eu achei que daria certo, e eu deixei aqui muitos corações tristes. Uma igreja triste, uma igreja chorando, creio que passando por momentos muito difíceis, é uma comunidade pequena, que é Ferraz, e assim foi. Mas quase 2 décadas depois, só quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de vir aqui. Amém. Dizer, meus irmãos, em nome de Jesus, me perdoe. Amém. Eu li a Bíblia, mas eu não li a Bíblia tão profundamente, porque se eu lesse, eu não faria nada do que eu fiz. A importância de meditarmos a palavra de Deus de forma assídua todos os dias. Eu não entendi o que era princípio batista, apesar de tanta gente estudar a escola bíblica, mas eu não tinha guardado no meu coração de fato o que é. Eu não posso mais resolver essa questão de uma forma que muitos irmãos daqui saíram, não estão mais aqui, mas eu quero finalizar dizendo que antes de virmos para cá, o pastor, creio eu, direcionado por Deus, falou: e aí, Marcos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu falei: mais ou menos. Ele falou: não se preocupe muito não, eu acho que só vai falar que você é um filho pródigo, está voltando para casa. Amém. E que a minha história, de fato, está aqui. Amém. Então, irmãos, em nome de Jesus, me perdoe. Amém. Hoje nós estamos ali em Guaraci, sendo pastoreado pelo pastor. Estou fazendo seminário, mas isso não é tipo de questões a serem resolvidas lá na frente, não. É questão de ser resolvida agora, porque creio eu que foi o tempo de Deus. Quero agradecer essa oportunidade e dizer aos irmãos que eu sou batista. Amém. Mas em todo lugar que eu estive, eu sempre ouvi isso. Pastor Jorge, Alan, Amém. Adeon também, entre outros irmãos. Você está aí, você vai rir. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Por isso que é bom os irmãos verem a igreja. Amém. Se você não veio, perdeu assim a grande oportunidade de ouvir o que a igreja está ouvindo hoje. Amém. É verdade. E eu gosto muito quando eu vejo isso, porque é uma atitude de um crente verdadeiro. Amém. É verdade. Erro é humano. Causou danos, mas eu nunca esqueço, quando eu cheguei aqui, 2012, agosto de 2012, chegava um cidadão ali naquela porta e ia embora. Um dia eu perguntei: por que você chega aqui e vai embora? Disse: porque
eu estou vendo e queria ver essa igreja fechar as portas. Eu falei, meu querido, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pode ter certeza disso. Não vai fechar a porta. Como de fato essa igreja não fechou a porta. Né? E Marcos deu uma volta por cima, mano. A humildade, como bem pregou aqui o pastor Carvalho Júnior, é a porta de entrada no céu, meu irmão. Batista, ele precisa ter convicção. Eu vejo muita gente por aí dizendo que é batista, mas quando você aperta, né, percebe que ele está longe dos princípios bíblicos. De fato, a Bíblia tem regido as nossas vidas, vai continuar regendo até o dia do arrebatamento desta igreja. Amém. Mas eu quero pedir a Marta e a sua esposa se colocar aqui à frente, né? Eu quero pedir só aqueles irmãos que estavam naquela assembleia, né, da divisão, para vir aqui à frente para um abraço no pastor Marcos, né? E é um sinal de perdão, de que você está sendo perdoado por esta igreja. Apenas os irmãos que estavam naquela assembleia, tá certo? Eu gostaria dos irmãos colocar aqui à frente, porque isso é histórico, está sendo registrado ali, né? Ficará marcado para sempre na vida desta igreja. Pode se colocar aqui à frente. Pode se colocar aqui à frente, Roberto. Se coloca aqui à frente os irmãos todos que estão aqui à frente, porque nós estaremos daqui a pouco orando. Agora, irmão, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por esse fardo que o pastor Marcos tirou dos seus ombros. Amém. E colocou sobre os ombros do nosso Salvador Jesus Cristo. Se Ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Não é verdade? Oremos nesse momento. Ó Senhor nosso Deus, amém. Nós louvamos ao Senhor, porque nós acabamos de contemplar a misericórdia do Senhor em ação, o perdão do Senhor em ação. Amém. E nós te louvamos pelo ato de humildade da vida do servo, pastor Marcos. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor colocou isso no coração dele. Amém. E a coragem de vir aqui à frente e de poder publicamente pedir perdão. Amém. Eu quero te agradecer pela atitude nobre também dos irmãos. Amém. E liberar perdão, Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. está
está sendo glorificado. Amém. E o maligno mais uma vez derrotado. Nós louvamos ao Senhor, te glorificamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos continuam aí porque a Débora quer dar uma palavra. Cadê? Eu estou aqui. Pronto. Eu gostaria de dar uma palavra porque na época eu era da mesa e o irmão Aprílio. E o irmão Aprílio falou no dia da mesa aqui para o Adelmo. Isso tudo é equívoco e eu ainda vou ver Marcos fazendo isso. Pena que ele não está aqui hoje. Amém. E Ana não pôde estar, mas está gravando, ela vai ver isso. Né? Então, Marcos estava na mesa aqui, aquele debate todo, e ele sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Muitos outros, desculpa até o termo, falaram, não ligo. Por mim não é nada. Mas Marcos, que ele não pede Marcos, tinha aquela discussão direta, e eu falava direto. Eu fui para Marcos quando voltou, Marcos já voltou. Amém. Né? Então o importante é que a gente entenda isso, né? Que a igreja é uma comunidade predileto. O que é acertado não sai caro. A gente tem que viver bem com todo mundo, não criar briga com o pastor, com o irmão. E a gente tem que aproveitar esse exemplo para seguir em frente. Amém. Amém. Zaqueu quer falar uma coisa, Zaqueu? Eu não avisei a ninguém. Todo mundo aqui foi pego de surpresa. Na verdade. Porque eu queria deixar Deus falar o coração da igreja. Certo? Ninguém fazer um julgamento precipitado. E Deus perdoe ele. Pode falar, Zaqueu. Já que perdoa. Nesse momento nós queremos agradecer a Deus. Só a Deus nós queremos agradecer. Dizer, Marcos, que você provou mais uma vez nesse lugar que você é um servo de Deus. Amém. Se você não fosse um servo de Deus, se você não tivesse o coração de pedir perdão, você não estaria aqui. Olha, é mais fácil, é pedir o perdão do que o perdoar. É perdoar. Mas você, com sua maneira simples, com a sua maneira agradável, você viu, mas seu pastor, a família dele, sua esposa, me pediu perdão do que você fez aqui. E você disse que deixou muita gente chorando. Choramos mesmo. Mas hoje, aqui se nós lhe perdoamos, eu lhe perdoei. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho demonstrado isso quando encontro com você, você encontra comigo. Mas hoje, o céu tem festa. Porque você ganhou aqui e mostrou uma mensagem dessa. Você, meu querido e amado irmão Júnior, pastor meu, te conheço há muitos anos, tu sabe disso. A tua família, foi nós que enviamos para Jesus Cristo aqui. E essa mensagem que tu mandou Deus mandou para mim. Deus mandou para mim. Mandando para mim, que ele também recebeu. Deus continua te abençoando. Que tu seja um pastor perdoador em nome de Jesus. Amém. Amém. Erro acontece, mas tem um conserto. E na noite de hoje ficou bem evidente isso. Tá bom? Vamos ficar todos de pé, toda a igreja. E nós iremos cantar o hino 462, Adel. Irmãos fiéis, unidos já, para trabalhar por nosso Deus e combater com todo ardor o rei do mal e o céu de Deus. Amém.
Nós estamos marchando para o final do nosso culto. Queremos agradecer a todos pela presença de vocês. E eu quero avisar que nós temos culto no próximo domingo, 9 da manhã e às 19 horas. No culto de domingo, às 19 horas, o irmão Valdir vai estar preparando o relatório do mês da família. E vai estar apresentando aqui o irmão Isaac também, daquilo que aconteceu durante o mês da família, lá nas congregações. Amém. Tá certo? Pela manhã teremos a inspirativa, lá na UBS em Ilhéus. Um grupo de irmãos da igreja estará indo, né? Mas à noite já estarão aqui de volta, tá certo? Amém. E o pastor Edson vai estar ministrando a palavra de Deus. Será o encerramento do mês da família. Amém. Foi um mês realmente abençoado, né? Amém. E nós queremos ouvir, né, os irmãos no próximo domingo, se assim for a vontade do Senhor. Tá certo? Amém. Hoje é quarta, amanhã temos culto nas congregações Fernando Gomes e Jubiabá, tá certo? No próximo sábado, trabalho dos jovens, não é isso? Verdade. Trabalho dos jovens. Então só temos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Estamos marchando para o final. Eu vou pedir a Leandro que esteja ocupando aqui esse espaço, Leandro, e nós estamos orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Amém. No dia de hoje. Certo? Vamos ficar de pé. E logo após a oração do irmão Leandro, o pastor Trabalho Júnior, ele vai estar encerrando com a bênção apostólica. Olha, Santo Deus, eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor falou ontem, falou hoje e falará no futuro. Queremos agradecer ao Senhor por essas duas mensagens que ouvimos nesta noite. A mensagem pelo pastor Júnior e a mensagem pelo pastor Marcos. Falou ao meu coração. Creio que também falou no coração de cada pessoa aqui representada neste lugar. Nos ajude a pôr em prática a atuação da palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, e a consolação do Espírito Santo seja com Amém, todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus.